Olá, tudo bem? Eu sou Emerson Wesley Dias, estou aqui para apresentar para vocês o nosso artigo Estilos de Liderança, Percepções sobre os estilos nas diferentes gerações nas áreas de finanças e contabilidade. Artigo escrito com a professora doutora Elza Veloso e com o professor doutor Marcelo Antônio Preff. A gente começa este trabalho fazendo uma provocação, lembrando aí Shakespeare, né, na peça O Rei Lear, quando Edmund, um personagem, diz que por demais selvagem e contrário à natureza, é possível que o jovem tome o lugar do rei, né? Ou seja, a perspectiva de que o líder pode ser mais novo do que o liderado, né? Embora não seja uma coisa, né, na época shakespeariana normal. Mas a gente tem visto que sim, por quê? Porque a gente tem focado nossos estudos em entender este prolongamento das carreiras, né? Este período aqui onde a vida humana hoje ela é mais longeva e por conta disso o efeito no mundo do trabalho. As pessoas estão vivendo mais e, portanto, estão trabalhando mais, estão esticando aqui a sua vida útil, vamos chamar assim, de carreira. Isso por uma série de benefícios, né? Como vacina, saneamento básico, avanço da tecnologia, da medicina, enfim, vários elementos que provocam essa mudança na sociedade. Então, isso também provoca, né, colisões geracionais ou os conflitos geracionais, que é o que a gente quer examinar aqui neste artigo, e isto não é algo apenas do mundo do trabalho. Aqui também tem no nosso referencial, né, um estudo do Ipsos King's College, mostrando que os conflitos, né, entre jovens e velhos, ele também acontece na sociedade de uma forma normal, fora do ambiente de trabalho. E, dado o histórico da situação em que vivemos hoje, sabemos que é possível que existam organizações que têm até 5 gerações trabalhando sob o mesmo teto, né? Então, dado este contexto de prolongamento das carreiras, dos conflitos geracionais e dessa quantidade de gerações que podem estar trabalhando sob o mesmo teto, nosso objetivo é analisar a percepção dos profissionais das áreas de contabilidade e finanças acerca dos estilos de liderança adotados por seus líderes de diferentes gerações. O nosso referencial teórico ele foi construído, então, a partir, né, dos estilos de liderança e da liderança situacional, e também nós abordamos aqui as abordagens geracionais, certo? Construímos um arcabouço teórico explicando quem são os veteranos ou tradicionalistas, os baby boomers, a geração X, a geração Y e a geração Z. Então, esse é o nosso referencial teórico. Testamos uma hipótese, né? Se existem diferenças nas percepções sobre estilos de liderança entre os liderados de gerações distintas. Usamos um método aqui de pesquisa quantitativa, descritiva, usamos um questionário onde coletamos as informações através do Google Forms, usamos uma escala, né, escala de avaliação do estilo gerencial, EAG, e também usamos um questionário tipo Likert, né, com 7 pontos. E focamos nos profissionais das áreas de contabilidade e finanças, e a nossa amostra ela é não probabilística, né? Tivemos aí respondentes do Brasil todo, boa parte dos estados, foi uma pesquisa bastante ampla. O nosso método, né, detecção de outliers, análise fatorial exploratória, análise fatorial confirmatória, teste de hipótese, ou seja, seguimos aqui toda a cartilha da boa estatística e chegamos aí a bons índices, né, do nosso instrumento, então, que nos deu aí bastante conforto para proceder com as nossas análises. De uma forma geral, os resultados que a gente obteve foram que, da nossa amostra total, no estilo de liderança, né, nós tivemos aí 47% dos respondentes que estão no estilo situacional, 20% no relacionamento e 33% em tarefa, que são os 3 estilos de liderança que a gente tem consolidado na teoria. Olhando especificamente para os cargos dos respondentes, a gente fez a pergunta para o liderado. Então, o liderado avalia o seu líder, né? Tentando aí minimizar os viés. Então, a gente teve aqui este recorte, a tabela de frequência nos ajuda a entender a composição hierárquica que nós tivemos aqui, né, dos liderados.
e dos liderados, dos líderes avaliados, né? Liderança avaliada. Então, nós tivemos aí a avaliação de pessoas que são cargos de supervisão, coordenador, encarregado, gerente, diretores e presidentes ou donos, sócios, né? Superintendentes. E os respondentes foram analistas, assistentes, né? Gente que também tinha liderados, supervisores, gerentes, diretor, ou seja, teve uma amostra aí bastante ampla do ponto de vista de nível hierárquico, né? No teste de hipótese, a gente não encontrou diferença significativa entre as idades das lideranças avaliadas. Então, a gente entende, inclusive, a gente traz isso para a nossa conclusão, que, embora as teorias estejam bastante consolidadas, né, a gente não vê que os estilos alterem de acordo com as gerações ou a idade dos líderes. Porém, quando a gente faz o recorte intergeracional, ou seja, quando eu avalio líderes e liderados que estão em diferentes gerações, então a gente encontra o quê? Para o estilo tarefa, uma variação significativa. E é aí que a gente foca a nossa análise, né? Aqui nós temos uma tabela de frequências também, ainda de liderados e líderes, olhando as 4 gerações que nós detectamos na nossa amostra. Na geração Z, nós encontramos 2 líderes e, portanto, a gente acabou somando na geração Y, né, porque o número não era material, né? Então, a gente tem aqui 3 gerações para líderes e 4 gerações para liderados, avaliando os seus líderes. E aí nós temos, né, a rejeição da hipótese nula apenas para a tarefa, indicando que para este fator há diferenças significativas quando as gerações dos líderes e dos liderados são consideradas ao mesmo tempo. Então, os resultados aqui nós temos a tabela com as médias todas, né? E essa composição, e este slide não dá esse visual que é interessante, né? As nossas maiores diferenças estão aqui. Quando o liderado da geração Z avalia o líder Baby Boomer e quando o liderado Baby Boomer avalia o líder geração Z ou Y. Então, essas são as nossas maiores médias aqui. E é isso que nos intriga, né? Porque entender por que no estilo tarefa aparecem essas avaliações divergentes, né? Porque elas são as maiores médias. Então, a gente pode entender aqui algumas conclusões, né? A rejeição da hipótese geral, indicando que não há diferença significativa nas médias dos scores dos 3 fatores para as categorias de idade dos líderes pesquisados, leva a crer que os estilos de liderança permanecem os mesmos para todas as gerações. Então, é isso que eu falava anteriormente. Agora, em relação ao score tarefa, que é onde aparece esse elemento que eu mostrei agora há pouco, então suscita algumas hipóteses, né? Será que essas tarefas se relacionam com tecnologia e, portanto, os líderes mais velhos avaliam melhor os liderados mais jovens? Ou será que essas tarefas se referem a trabalhos especialmente muito técnicos, onde detém muito know-how, né? E a experiência é relevante, portanto, por isso que os jovens avaliam os mais velhos de forma diferente? Enfim, ou há questões de personalidade envolvida também que a gente precisa avançar num estudo qualitativo para compreender, porque no quantitativo a gente não conseguiu capturar. E outra conclusão que a gente chega é que é muito difícil você fazer um estudo geracional, porque a classificação das pessoas entre gerações não pode ser simplesmente pela sua data de nascimento. Então, é complexo você conseguir mensurar comportamentos, né, e perfis de pessoas dentro de suas gerações, à luz das teorias que nós temos hoje, né? O outro fato também que não dá para afirmar que a pessoa, por ter nascido naquele período, ou tenha, né, tais características conforme estão nas teorias. E aqui nós temos o nosso referencial, nossos textos, né, usados como referências, todos eles estão aqui, e é isso que eu queria deixar para vocês. Acho que a grande mensagem é essa, né? No quesito tarefa, no estilo tarefa, a gente encontra uma diferença significativa, que isso, inclusive, nos leva para a possibilidade de estudos futuros. Muito bem, fico à disposição para dúvidas e, por hora, muito obrigado.